Caros cairinês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou apenas comentar de forma sucinta, breve, a lição de número 6, que tem por título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Fique comigo até o final do vídeo e eu irei também dar uma interpretação acerca de um título ou de um termo muito usado dentro das igrejas e mais ainda na teologia sistemática. Eu vou dar a minha interpretação como eu vejo esse termo na perspectiva linguística, ok? Vamos ver. O texto áureo dessa lição se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que nos diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou fazer um breve resumo porque eu não tive tempo de meditar profundamente na revista, porque o dia hoje foi muito puxado na escola, a qual eu dou aula, e sobretudo estou agora de 1h da madrugada, onde todos estão dormindo, e somente eu estou acordado nessa casa, é claro, e eu resolvi fazer um vídeo conforme prometido das lições bíblicas. E vou fazer um breve resumo para não cansar todos vocês, ok? O texto, a leitura bíblica se encontra em 1 Pedro 1, do 13 ao 23, mas eu gostaria de comentar a verdade prática, que diz o seguinte: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Ela tem essa dupla ação. Quando o crente ele escuta a palavra do Senhor, ele adquire a fé. Essa fé, de certa forma, gera arrependimento. E esse arrependimento proporciona a regeneração da vida cristã. E progressivamente e instantaneamente, a santidade é buscada por ele. Então, é importante falar sobre a santificação, santidade. Vamos para o texto base, a leitura bíblica, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 23. Eu não vou ler todos os versículos, porque você possa ter a revistinha e mais ainda a Bíblia. Vou apenas comentar o versículo 16, que eu julgo ser a base de todo esse capítulo. Mas eu vou ler os 4 primeiros versículos. Bora lá. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Concupiscências aqui são os prazeres carnais, prazeres da carne. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos, em toda, não é pela metade, mas em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito aonde? E o que é santidade? Por que isso é importante? E se brincarmos com a santidade de Deus? Quais são as consequências? Uma coisa muito importante que você deveria saber é que é da fonte levítica que surge a citação de 1 Pedro 1 e 16. É uma referência que o próprio Pedro, de forma paralela, cita em Levítico 11, 44 e 45. Essa dupla afirmação de santo, santo, tanto contido em Pedro como em Levítico. Outra coisa muito importante que você deve saber é que o termo santo, ou por que não dizer o adjetivo santo, kadosh em hebraico, ele teve forte influência semítica em sua raiz, como exemplo o termo acadiano kadisto, que quer dizer puro e dedicado, e no hebraico kadosh, e o seu equivalente em grego, koine, do Novo Testamento, é hagios. E um outro fato curioso é que dentre todos os atributos de Deus, o único dentre eles que se repete 3 vezes seguidos em um único versículo é o termo santo. Não sei se você já leu em Isaías capítulo 6, versículo 3, mas você vai entender o que eu estou falando. Que diz, e clamava uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Enfim, o Espírito Santo de fato é a fonte da santidade. Por isso que o nosso andar deve sempre refletir o caráter de Cristo como nosso modelo. Quais os meios de santificação? Você sabe? Vou citar apenas alguns para que você possa ter um entendimento mais focado. Primeiro, pelo sangue de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 12 e também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E é o que alguns têm sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do vosso Deus. Segundo, pela palavra de Deus. João 17,17 nos diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Terceiro, pelo Pai. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de vosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, pelo Filho. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: Porque sim, no que santifica, que aqui no caso é Jesus, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Glória a Deus. Quinto, pelo Espírito. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus, por nós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santidade do Espírito e fé da verdade. Diante dos teônimos ou títulos, nomes compostos de Deus, um deles que eu considero muito pertinente em relação à ideia de santidade aqui é o termo Elion, onde temos em Gênesis capítulo 14, versículo 18, a expressão composta El Elion, e em Salmos 7,17, a expressão Yahvé Elion, que corresponde a Deus Altíssimo. O termo Altíssimo dentro da lexicografia hebraica traz o sentido de supremo, elevado e exaltado, que na minha visão, dentro de uma análise linguística, puramente linguística, eu vejo algo mais bibliológico do que propriamente sistêmico. Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte: eu vejo a ideia de santidade da seguinte forma. Quando se diz o Altíssimo, é aquele que não se corrompe, nem se mistura com as coisas terrenas. Esta terra, como você sabe, está imunda às narinas do nosso Criador. Como um exemplo bem conhecido por vocês, o caso do Porta dos Fundos, onde ironiza a santidade de Deus em rede nacional, mundial. Isso, de certa forma, ao nosso ver, como cristãos, foi uma imundice, foi uma desconsideração à fé cristã, uma afronta à santidade de Deus. Não vou ser muito fanático, ou não vou ser fanático, mas será que essa consequência pandêmica que estamos vivenciando, 2019, 2020, não foi por consequência disto? Será que eles fizeram com a santidade de Deus, de Maria, de Jesus Cristo, dos discípulos, dos apóstolos? Isso de certa forma não causou esse pânico que estamos vivenciando ainda em 2021? Não sei. Deixe aí nos comentários o que você acha, se você acha que essa consequência de estarmos passando essa doença seja uma resposta de que ninguém pode brincar com a santidade de Deus. Ninguém nessa vida. Outros vão pagar o pato, mas ninguém pode brincar com a santidade de Deus. E agora em 2021 você não sabe nada.
Existe um grupo aí, talvez satânico, eu acho que mais do que isso, são satânicos, que estão brincando com a santidade de Deus, brincando com a santidade de Jesus Cristo. Estão falando barbárias. Se você não acredita, se você acha que eu estou enfeitando, você acha que eu estou intensificando hiperbolicamente, você está enganado. Tire suas próprias conclusões. Veja. Satã é nosso rei! Satã é nosso rei! Satã é nosso rei! Satã é nosso rei! Viva a liberdade de expressão! Jesus vai tomar no cu! Jesus vai tomar no cu! Jesus vai tomar no cu! Você acha que isso é certo? Você acha que isso terá efeitos negativos, positivos ou neutros? Uma coisa é certa, ninguém pode brincar com a santidade de Deus. E também ninguém pode se declarar advogado, uma vez que Deus não precisa de juiz nem de advogado dele. Deus precisa de testemunhas da sua palavra. E a sua palavra é que prevalecerá para sempre. Que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta o nosso vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva para fortalecer esse canal que é em prol da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Porque vos ter amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santidade do Espírito